Boa tarde, tudo bem? Eu estou com você aqui nessa tarde para falar um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus. Essa palavra que tem transformado e mudado vidas. E nós estamos com um grupo de mulheres, eu repito isso toda vez porque é por isso que estou aqui. E como eu já leio a Bíblia há muitos anos, e agora é o meu aniversário, são 30 anos que estou lendo a Bíblia, não aniversário de vida, né? Aniversário de leitura bíblica. Eu tenho me aprofundado mais a respeito da palavra de Deus. Eu acho que quando a gente vai ficando mais velha, dá mais fome, sabe como? E a palavra de Deus sempre me empolgou. E eu queria falar com você a respeito de 1 Reis e 2 Reis. Um fato do 1 Reis que me chama a atenção é quando, lá no capítulo 4, quando Betseba, Adonias, chega para Betseba e faz um pedido, e Adonias, filho de Davi, e Betseba vai conversar com o filho, Salomão, já apostado como rei. E ela chega para o filho, quando ela chega diante do filho, que lindo, ele levanta do seu trono, se dobra diante da sua mãe, o rei, e dá um assento ao lado dele, manda trazer uma cadeira para ela sentar-se. Tem até uma cadeira aqui ao meu lado. E fala, mãe, o que você quer? E ela começa a falar de Adonias. E o intento de Adonias era muito ruim. E Salomão percebe tudo e vai agir. O que me chama a atenção é a honra dele como filho diante da sua mãe. Por isso que Salomão foi o homem que foi. E 1 Reis e 2 Reis, nós encontramos capítulos que mudaram a história do povo hebreu. Com a morte de Davi, Salomão toma o lugar no trono. E Salomão ia bem, apesar de honrar tal coisa. Mas ele começa a fazer alguns casamentos. Vários casamentos. E aí a idolatria toma conta de Israel. Porque essas mulheres, elas vêm com suas idolatrias e vão colocando junto do rei Salomão. E por causa desses casamentos que Salomão fez, além da filha de Faraó, que foi a primeira, muitas mulheres estrangeiras foram suas esposas. As moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. E o grande rei Salomão, a qual sabedoria as pessoas vinham de longe para poder conhecer. Ele é levado à ruína por desobedecer a Deus, e esse, o reinado de Salomão foi desastroso. Ele teve 700 mulheres, 300 concubinas, e suas mulheres lhe desviaram o coração. Você calcula, uma mulher, uma única mulher, dá trabalho. Eu sei, porque eu sou mulher. Eu vou fazer 40 anos de casada. Eu sei como eu já dei trabalho ao meu esposo. Porque nós, mulheres, somos todos cheios de coisas. Sabe como é que é, né? E você imagina um homem com 700 esposas. 700! Mais 300 concubinas. Era mulher, hein? 1000 mulheres. Imagine. O cara era pra pirar, né? E ainda com os deuses delas. Corrompeu o reino. Corrompeu, acabou. Se uma amante destrói tudo, você imagina 1000. Diante disso, em 1 Reis 11:1, está escrito assim, assim diz o Senhor, para Salomão. Deus levanta um profeta, e esse profeta vai falar com ele. Porquanto procedesse desse modo e não guardasse minha aliança e meus estatutos, porque Deus não queria que fosse assim esse monte de casamento, um monte de mulher, não. Que eu te ordenei, rasgarei este reino de ti e o entregarei a teu servo Jeroboão. Mas rasgarei da mão do teu filho, não no teu, por causa de Davi. Então ele vai rasgar nas mãos de Roboão. É tanto Ão que a gente acaba até ficando meio confuso. É Jeroboão e Roboão. Foram 2 horríveis reis. Aí o profeta rasgou a capa nova que vestia em 10 pedaços, em 1 Reis, capítulo 11, 30 e 31. E um por amor a Davi,
e o outro ele deu a Judá e Benjamim. Mas morre Salomão, e seu filho Jeroboão reina, e foi um péssimo rei, assim como Jeroboão. Por que a Bíblia ela vem retratando tanto? Tem 2 livros, 1º e 2º Reis. Tudo isso é muito importante, pois relata que este povo foi levantado para levar o nome do Senhor, e eles se corromperam em pecado, em desobediência, em não querer obedecer a Deus. Eles eram Israel e Judá. Eram os únicos 2 reinos no mundo que conheciam o Senhor. Então, o que o Senhor queria com Israel? Que ele levasse e conhecesse, todos os povos conhecessem a grandeza de Deus. Assim como o Senhor quer que todo mundo conheça a pessoa que Ele é através da nossa vida. Para isso que Deus me chamou. Para isso que Deus te chamou. Para que o nome dele seja conhecido. Veja bem. Reina então Acabe sobre Israel, daí vai ser uma catástrofe total. Porque daí vai entrar Jezabel na história. Lá em 1 Reis, capítulo 16, 28. E então, finalmente, entra Elias, o profeta. Mas diante de um quadro assim tão triste da história do povo de Israel, eu venho falar com você hoje a respeito de entrega. Porque se o povo de Israel tivesse tido uma vida de entrega de coração, de vida diante de Deus, não haveria tantas guerras como eles trouxeram até nos nossos dias de hoje, como está em Jerusalém. Por isso que nós vamos ter uma nova Jerusalém. Até quero ver se vou em Jerusalém. Mas na verdade eu quero mesmo ir na nova Jerusalém, né? Mas por causa da história, porque eu leio muito, então vai facilitar muito a minha vida. Mas eu creio que eu posso conhecer muitos lugares, como eu tenho conhecido, que Deus tem me abençoado. Mas Jerusalém, ela contém a história de um povo que desobedeceu a Deus. E por causa disso, eles estão sofrendo as consequências até nos nossos dias. Quem se entrega totalmente não pede explicações. Sabe por quê? Porque Deus é a sua explicação. Eu não preciso ficar me explicando. Ah, porque eu sou assim, porque eu sou assada. Não preciso. Porque eu tenho um Deus e Ele já é a explicação de toda a minha vida. E altar é lugar de sacrifício. E no Velho Testamento, os sacrifícios eram feitos no altar. Eles faziam as pedras e tinha muitas vezes córregos de água. Até o próximo vídeo eu vou estar passando num parque a respeito que nós somos as pedras e temos a pedra angular, a pedra viva, que é o Senhor Jesus, que também é a rocha ao qual nós nos firmamos. Altar é lugar de entrega, de sacrifício, de aliança. Por isso que quando nós vamos nos casar, nós vamos até um altar. E ali fazemos os nossos votos, ali nós colocamos a nossa aliança para mostrarmos que agora nós temos um compromisso. Mas não adianta usar isso aqui se aqui não estiver transformado. Psst. Hoje eu estou com as minhas cachorras aqui perto, então elas vão dar umas latidas. E o que acontece? Deus quer fazer uma aliança com esse povo. Essa é a Dudinha. Dudinha, até falam que Dudinha é parecida comigo. Né, Dudinha? Fique quietinha, que a mamãe tá falando agora. Tá bom? Dudinha, e a Bianca já tá ali na porta. Então, o que acontece? Altar é lugar que nós vamos para o sacrifício. Por que sacrifício? Porque ao negar eu mesma. Um relacionamento, ele vem de nós estarmos nos entregando. Nos negando. Por isso que é um altar. Por isso que é sacrifício. Lá em João 3,16 diz assim, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele nos deu Jesus. A maior entrega que o Senhor pode ter feito, ele já fez. Como ele mesmo fala em sua palavra, está consumado, eu já fiz, agora creia. Eu não tenho que fazer mais nada, eu tenho que crer em tudo que ele já fez. Eu tenho que crer que esse céu Deus me deu, esse sol Deus me deu, se fosse chuva Deus me deu. Se Deus é Deus. Sabe, existe esse hino tão lindo que eu não tenho que
adorar Deus pelo que Ele faz pela minha vida, mas pelo que Ele é. Não importa o que aconteça, Ele é Deus. Só Deus tem como nos ensinar, pois se Deus, através do seu Filho Jesus, deu por nossas vidas, no local que foi a cruz do Calvário, que era o lugar de sacrifício, Ele nos levou a morrer com Ele para que nós tivéssemos uma vida com Ele. Sacrifício, hoje, é um coração quebrantado. Em Romanos 12, 1 e 2, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentes os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aliança. Aliança é um acordo, é um pacto. No Velho Testamento é a antiga aliança, no Novo Testamento é a nova aliança. Deus é um Deus de alianças, que segue de bênçãos mediante a nossa obediência. Obedeceu? Deus vai te moldando. Agora, quando nós nos rebelamos, não tem como Deus nos moldar. Nós temos que ser um vaso na mão do oleiro. Deus é um Deus de alianças, que seguem de bênçãos mediante a obediência. Quem estabelece tudo isso é Deus. Tivemos a aliança adâmica, a aliança noética, a aliança abrâmica, a aliança eterna em Cristo. O nosso maior problema é a tal da entrega. Porque muitas vezes eu até vejo muita sinceridade em muita gente, mas tem que ter uma entrega total, não aparente, porque Jesus não foi pela metade até o Calvário. Ó, Senhor, agora um braço, não, agora outro. Não, Ele se deu inteiro. Ele se entregou para que nós pudéssemos fazer a mesma coisa através dele. Aquele que nem mesmo seu Filho poupou, antes entregou por nós, como nós, não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Então nós temos que estar mais atentas, porque Deus quer nos abençoar através da sua aliança, da nova aliança do Calvário. Mas algo me chama muita atenção, porque em 1 Reis, nós vemos o profeta Elias entrando em ação. E o profeta Elias, eu vejo assim ele como um homem destemido, um homem que não tinha medo de nada, a não ser de uma mulher, Jezabel. Olha o que uma mulher perversa faz diante de um homem de Deus. Homem de Deus, gente. Eu não estou falando de qualquer pessoa. Eu estou falando de Elias. Não estou falando dali, do marido de vocês. Não, eu estou falando de Elias. Ele teve medo de uma mulher. E eu quero ler sobre isso com vocês. Essa leitura que eu vou fazer é um pouquinho longa, mas eu quero que você entenda a respeito disso que eu quero discorrer, está bem? Em 1 Reis, capítulo 18, Elias no Monte Carmelo. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, rei de Israel, e passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Acabe era rei de Israel, casado com Jezabel. Pensa num rei, casado com uma cobra, que ele também era uma cobra. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Aí Elias olha bem para ele. Eu imagino a cena. Elias olha para ele e diz assim: eu não tenho perturbado. E nem sou perturbador de Israel. Mas você e a família do seu pai têm. Era um homem que não tinha papas na língua. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Balaíns. Quando nós abandonamos a palavra de Deus e seguimos outros deuses, nós estamos servindo a Balaíns. Foi exatamente isso que Acabe falou com Elias. Desculpe, Elias falou com Acabe. Agora, convoco que todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal, porque Baal era um deus a qual eles serviam, e que desse deus existiam 450 profetas. Pensa numa profetada. Aqui sim é profetada, né? E ele convocou todos eles para estar nesse Monte Carmelo. Todos vão. E lá Elias vai dar uma geral na fé deles. Estava procurando a palavra certa. Lá no versículo 22 disse Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor naquela região.
mas Baal tem 450 profetas. Então tragam 2 novilhos, escolham eles, cortem-o em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do Senhor, seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio do fogo, este é Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se fizer ou não, Ele continua sendo Deus. Então o povo disse, o que você disse é bom. Os profetas ficaram tão animadinhos, então tá bom, pode trazer. Só que no meio dessa bagunça toda, eles começaram a esperar. E ao meio-dia, Elias, lá no versículo 27, começou a zombar deles e disse assim, gritem mais alto. Porque eles já estavam gritando, dançando em volta, e nada de fogo do céu descer. Então passaram a gritar ainda mais alto e ferir-se com espadas, de acordo com o costume deles, até sangrar. Eles estavam se cortando para que descesse o fogo do Senhor. Como se fosse por gritaria que Deus fizesse alguma coisa. Olha só. Então Elias disse ao povo, aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras. Nós somos as pedras vivas, sacrifício vivo do Senhor. Pegou essas 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida. Dizendo-lhe, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Aqui já há uma diferença muito grande. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha e então disse, encham de água 4 jarras. Água era como se fosse a água que vem do trono de Deus, que está lá em Apocalipse. Tipifica a palavra de Deus. Trouxeram água. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhe disse, encham de água 4 jarras. Façam-no novamente. Então ele encheu. Ele encheu os jarros. E a água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta colocou-se na frente do altar e orou. Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Respondeu-me, ó Senhor, responde-me, e este povo saiba que tu és o Senhor e Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia. Veja bem. Quando ele clamou ao Senhor, e quando ele colocou a água ali, quando ele colocou o novilho e clamou ao Senhor, o fogo do céu veio e recebeu o sacrifício. E eu fiquei pensando, que entrega linda. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Quando o Senhor vem e consegue fazer aquilo que Ele tem que fazer no nosso coração. O fogo do Senhor vem. E Ele nos limpa, Ele nos purifica. Ele vem e faz o que tem que ser feito. Nós somos como esse altar. A nossa vida é colocada no altar do Senhor. A nossa vida. Nós somos o sacrifício. Nós somos as pedras. Seguindo a pedra viva, como dizem 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, ou 2 Pedro, capítulo 4, versículo 2. Ele vem como fogo do céu. E Ele consome a minha vida através do seu Espírito. E eu o reconheço. E eu tenho vida de santidade diante dEle. Nós somos o sacrifício vivo, colocado no altar de Deus. Todos os dias. Nós temos que crer que naquela cruz o Senhor nos atraiu, nos fez morrer para uma nova vida cheia do seu Espírito. É isso.
que eu vim te trazer nessa tarde. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega. Como diz em Salmo 37, a partir do versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor, teu caminho é a tua vida. Confia nele e o mais ele fará. Ele vai sobressair sobre a sua vida. Ele é Deus. Agora, se ele fizer alguma coisa na sua vida depois disso ou não fizer, ele continua sendo Deus. Ele é lindo, ele é santo, ele é puro, ele é reto. E ele quer atingir a tua vida nessa tarde, com a sua palavra. Ele quer que você seja um sacrifício puro e agradável a ele. Por isso que os animais eram sacrificados. Por isso que Jesus foi àquele Calvário, para que nós pudéssemos ir com ele como um sacrifício vivo, santo, puro e agradável que chega nas narinas do nosso Deus Santo. E hoje é o ministério do Espírito Santo sobre nós. Assim como Elias, ele já estava prefigurando a nossa crucificação juntamente com Cristo, para que hoje nós tivéssemos uma vida muito melhor. E não é sem luta não, é com muita luta. E põe luta nisso. Eu tive uma semana muito pesada. Eu orei muito, eu busquei muito a face do meu Deus. E eu tenho certeza que Ele vai me dar vitória, em nome de Jesus. E eu quero que você tenha essa mesma certeza.